Olá, como vai você? Vamos continuar aqui hoje aprendendo, falando sobre os nossos sentimentos e de como que a gente lida com eles. O assunto de hoje é o medo. Do que é que você tem medo? A gente pode começar a falar aqui sobre os nossos sentimentos negativos, né? Você acha que você tem muito sentimento negativo? Quando a gente tem sentimento negativo, praticamente esses pensamentos e sentimentos, eles nos prejudicam. Nos prejudicam a tal ponto que isso pode atingir muito mais a gente do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa a quem você dirigiu um pensamento negativo. Porque quando você pensa negativo, ou você tem esse sentimento negativo, você tem que lembrar que isso está dentro de você. Isso não está lá fora, isso está dentro de você. A gente precisa aprender a não alimentar esse tipo de pensamento dentro da gente. Porque quando a gente alimenta, isso vai se transformando em ações na nossa vida. E o contrário também acontece. Quando a gente tem sentimento bom em relação a gente mesmo, aquilo também traz mais ânimo para a gente seguir em frente, para a gente realizar as coisas que a gente quer realizar. É, o medo é a crença no mal. Toda vez que você está com medo, é porque por trás desse medo existe uma crença. Eu acho que a gente pode melhorar isso conhecendo os nossos medos e sabendo quem somos nós, que é o que a gente busca aqui. A gente entender um pouquinho de quem a gente é, como que a gente funciona no mundo, quais são os nossos sentimentos, o que é que a gente pensa sobre a gente mesmo. Por exemplo, você tem medo da rejeição das pessoas? Você tem medo do abandono? Você tem medo da solidão? Todos esses medos, ele tem uma crença por trás. Às vezes você tem dentro de você a ilusão que se você tiver com alguém, você vai se sentir mais seguro. Isso é uma crença, porque a segurança da gente, a gente adquire através de conhecer a nós mesmos, a gente traz segurança para a gente. Não vai ser uma outra pessoa ou algo de fora que vai trazer isso para nós. Por exemplo, você pode ter aí a crença de que o dinheiro te traz segurança. Sim, o dinheiro é muito bom, ele te dá uma certa segurança, mas não é tudo, porque você já deve ter conhecido pessoas que têm muito dinheiro e não se sente segura. Então isso é uma coisa muito pessoal, é de dentro da gente. É lá dentro, é no nosso íntimo, no nosso interior, que a gente vai adquirir essa segurança em nós mesmos. Quando a gente fala em crença, na rejeição, no abandono, isso não significa que a gente precisa viver só e que a companhia das outras pessoas não são boas para nós, porque a gente desenvolve aí um amor pelas pessoas, né? A gente convive muito bem com as pessoas, mas é a gente saber que mesmo que essas pessoas não estejam ali junto com a gente consegue sobreviver sem elas. A gente não coloca toda a nossa segurança em uma pessoa ou num bem material. É sobre isso que a gente está falando. Não é a respeito de crítica, né? Crítica ao comportamento, é simplesmente a gente começar a se perceber como a gente é perante as coisas que nos acontecem. Como, por exemplo, a rejeição. Às vezes você se sentir rejeitado, aí você acha que você tem que deixar de ser quem você é para que a pessoa te aceite, né?
Sentir solidão. Às vezes também você deixa de ser quem você é para que a pessoa não vá embora. E com isso, você vai deixando de ser você. E quando você se perceber, você já não sabe mais quem você é, onde você está. Você vive mais pelas pessoas de fora do que por você mesma ou por você mesmo. É sobre isso que a gente está falando. Então, o medo é uma coisa negativa na gente? Uh-uh. O medo, na verdade, ele é um alerta. Toda vez que você sente medo, é um sinal de que você precisa corrigir a sua rota. É um sinal de que você não está no caminho certo para você. Tem um ditado que diz, né? Doeu, tira que não é teu. Qualquer sentimento que te incomoda é porque não é seu. Você precisa olhar para ele e precisa ver o que é que você precisa modificar para melhorar isso. Portanto, o medo de errar, o medo de perder, o medo do fracasso e vários outros medos, eles são ligados no fato de você ter alguma crença dentro de você e que precisa ser modificada. Precisa ser olhada, reconhecida e modificada. O medo ele é uma emoção e está sempre convidando a gente para olhar para dentro, para a gente mesmo, para a gente poder se entender, se reconhecer, se conectar com a gente mesmo e descobrir a nossa força, porque a gente tem uma força interna incrível que a gente não está habituado a olhar para ela. Aqui eu vou falar muitas vezes sobre isso, sobre a gente olhar mais para fora do que para dentro, porque é um aprendizado que a gente precisa fazer, olhar para dentro de nós, porque aqui dentro, quando a gente encara os nossos medos, as nossas inseguranças, todos esses sentimentos que muitas vezes a gente não olha, a gente começar a olhar para isso, a gente encarar isso na gente, é um bom começo para a nossa transformação e para as realizações das coisas que a gente quer realmente no mundo, independente das outras pessoas. Porque às vezes a gente coloca a nossa vida assim, né? Como se ela tivesse ligada com as outras pessoas. A gente tem a convivência com as outras pessoas, mas a gente não é as outras pessoas. Nós somos uma individualidade. É sobre isso que a gente precisa prestar atenção. O quanto que eu estou ligado no outro, a ponto de me esquecer, sabe, de me anular. Isso é uma crença. É uma crença de que eu preciso do outro para caminhar, para ser feliz e às vezes até para existir. Eu gosto da companhia das pessoas. Ninguém nasceu no mundo para viver sozinho, mas eu preciso aprender que eu sou uma individualidade. O que é para mim é só para mim. O que é meu é só meu. Eu compartilho com as pessoas, mas eu não estou misturada com as pessoas. É disso que a gente está falando hoje, dessa conquista, desse espaço interior que é só seu. A gente precisa aprender a lidar com a gente mesmo, conhecer as nossas fragilidades, para que a gente consiga, a partir daí, começar a mudar a rota da nossa vida, da nossa existência aqui nesse mundo. Eu só melhoro as coisas por fora quando eu aprendo como eu funciono com as coisas de dentro. É disso que a gente está falando hoje. Quais são os seus medos? Quais são as suas inseguranças? Você costuma olhar para os seus pensamentos e para os seus sentimentos? O que é que você pensou hoje de manhã, assim que você acordou
e abriu os olhos? Você já acordou agradecendo o seu dia ou você já acordou pensando nos problemas, nas coisas que tem que ser resolvida e a sua cabeça já virou aquele turbilhão e a partir daí o seu dia já começou somente olhando no que não está bom? Quantos dias da semana você acorda olhando para o que está bom? Presta atenção nisso. E você me conta aqui depois. Como é que você acorda? Você acorda sentindo-se bem ou você já acorda sentindo-se mal porque você tem um monte de problemas para enfrentar? Como é que você está olhando para os seus problemas? Você está olhando mais para a solução ou você está olhando mais para aquilo que não está dando certo? Isso são hábitos, hábitos de pensamentos negativos. É disso que a gente está falando. Você vai usar a sua força para melhorar os seus pensamentos, melhorar o seu sentimento. Se você estiver bem por dentro, bem com você mesmo, deixar de falar coisas ruins e pensar coisas ruins sobre você, deixar de olhar para o que você considera erro e começar a olhar para as coisas que deram certo, se apoiar, como você apoia as outras pessoas que muitas vezes vêm te contar problemas. Quanto que você se apoia ou quanto que você só aponta o que você chama de erro em você? Você acha que isso não faz diferença? Então faça o teste. Comece a se elogiar. E daí a um tempo você vai ver a diferença que isso faz em você. E fazendo diferença em você, vai começar a fazer diferença ao seu redor. As suas coisas começam a dar mais certo quando você olha para você com simpatia, com positividade. Amanhã, quando você acordar, ao olhar no espelho, olhe para os seus olhos e perceba você, o quanto que você se olha de verdade. Faça um elogio para você. Veja como você se sente, se você acredita no elogio que você se faz, olhando para você, nos seus olhos. A partir daí você vai ver o quanto que você está próximo de você ou não. Faz esse exercício e depois você volta aqui para me contar como foi. Por hoje é só isso o nosso assunto. A gente vai continuar falando sobre isso muitas vezes, porque eu acho que isso é um assunto para uma vida. Para uma vida. O autoconhecimento é a chave para melhorar a nossa vida. E agora, se você conseguiu assistir esse vídeo até aqui, se você gostou desse assunto, se isso foi importante para você, não esquece de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para a gente continuar esse trabalho de autoconhecimento. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.